Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos juntos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje continuamos o milênio, porque afinal de contas chegamos na parte mais deliciosa do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, 21 e 22 são simplesmente maravilhosos e inspiradores. E se tem algo que alegra o coração da gente, é com certeza o milênio e com certeza, louvado seja o nome do Senhor, a vida eterna que nos aguarda. Eu acho interessante porque até o presente momento nós estávamos estudando a grande tribulação. E muito interessante como, se você parar e pensar, comparado com o que houve na grande tribulação e o tempo, olha que fantástico. O nosso Senhor Jesus reinará colossais 1000 anos. 1000 anos. O anticristo enganou a humanidade por 7 anos. Sabe o que significa isso? Fazendo uma conta aproximada, eu não sou muito bom de conta, dá mais ou menos 140 anos de bênção para cada ano de enganação do anticristo. Eu, quando paro e penso nisso, raciocine comigo. São 1000 anos que o Senhor vai estar reinando. São 7 anos que o anticristo reinou enganando. Foram 7 anos de engano, 7 anos de maldade, 7 anos de luxúria, 7 anos de blasfêmia, 7 anos de absoluto domínio de Satanás e do seu instrumento maior, seu projeto maior, o anticristo. Agora tudo isso acabou. Acabou o período da grande tribulação e vem literalmente o milênio, e agora é Jesus que reina. Faça as contas. 1000 anos. 1000 anos. São exatamente quase que... não pode ser exatamente se é quase que. Me perdoe. É quase que 140 anos de bênção para cada ano de enganação da grande tribulação. Isso é muita graça. Incrível. Só me vem à mente aquele texto. Tudo bem, estou utilizando fora do seu contexto. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Para cada um ano de enganação do anticristo durante a grande tribulação. Para cada um ano de falsidade, maldade, luxúria, perversidade, vaidade, serão 140 anos de compensação com verdade, justiça, paz, prosperidade, longevidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sério, sério. Faça o cálculo aí. É fantástico. O milênio é exatamente isso. Raciocine. O anticristo não fez tratados de paz, trazendo uma falsa paz durante 7 anos? Cristo trará para cada ano de falsa paz do anticristo 140 anos de verdadeira paz. O anticristo não prometeu prosperidade? Sim, foram literalmente 7 anos de falsa prosperidade. Para cada ano de falsa prosperidade, 140 agora anos de verdadeira prosperidade, meu amado irmão. Já pensou no fato de que durante o governo do anticristo simplesmente não haveria justiça? Haveria sim toda a falsidade, maldade,
autoridade e o forte imperando sobre o pequeno, impondo a sua maldosa existência sobre o pequeno. Pois é, para cada 1 ano de falsa justiça do anticristo, a humanidade gozará agora de 140 anos aproximadamente de verdadeira justiça do nosso Senhor e Salvador. Você se lembra que o anticristo olhava para o céu e blasfemava? Se lembra? E levava vários outros a blasfemarem com ele? Cada ano de blasfêmia para com o céu agora serão 140 anos de conhecimento do Senhor e do seu Cristo e de obediência a Deus e ao seu Cristo. Ou seja, a terra se encherá da glória de Deus. O milênio é exatamente esse transbordar da graça e da misericórdia de Deus. Nunca pensou nisso? Tá certo. Existem aqueles que dizem que não é tempo certo e perfeito. Nós do Brasil para Cristo cremos que a grande tribulação são 7 anos, até em razão de ela ser a última semana de Daniel, e que todos os dias das semanas de Daniel sempre foram literalmente anos. E aí, fazendo o cálculo perfeito, como nós já vimos, daria exatamente a 7ª semana, exatamente para alcançar 70 semanas, 490 anos, daria essa última semana da grande tribulação, 7 anos. E para nós, milênio é 1000 anos mesmo. Não há nada de figurado. E daí um transbordar dessa gloriosa e colossal graça de Deus. É interessante que Satanás estará preso, absolutamente preso, e é interessante que a humanidade agora desfrutará uma prévia do que talvez seja a vida eterna. Meu amado irmão, que momento glorioso. Eu paro e penso, e muitos dizem que o milênio, ele na verdade não é um reino terreno, é um reino espiritual, aqui existem só ideias, mas o Apocalipse descreve os fatos num mundo terreno de forma tão direta e objetiva que por que não acreditar em um reino de 1000 anos aqui na terra de Cristo? Por que não? E se nós pararmos e pensarmos, este reino é consequência de grandes profecias. De grandes profecias. Se você abrir comigo, Daniel, capítulo 2, versículo 35, diz exatamente: mas a pedra, ou seja, o Messias, que atingiu a estátua, tornou-se uma montanha, ou seja, um reino, e encheu a terra toda. Você se lembra daquela profecia e daquele sonho, e a profecia que adveio do sonho da estátua, a estátua, cada parte dela significando exatamente um reino. A última parte da estátua e do sonho é exatamente uma pedra que vem dos céus e quebra essa estátua. E essa pedra se torna um reino. Eu paro e penso, pense comigo. Com certeza, pastor Eber deve estar colocando uma figura dessa estátua e dessa pedra que quebra. Pare e pense. Cada parte da estátua corresponde a um reino. Cada parte da estátua corresponde a um reino. E é muito interessante isso, porque seria a pedra que depois se torna numa montanha fantástica e também não um reino. Aí a pedra que é Cristo, que depois se torna uma montanha, ou seja,
que é seu reino, aí não é reino, aí não é verdadeiro, aí não é verídico. Ué, que interpretação é essa? Olha que interessante, acompanhe literalmente a estátua que aí está. A cabeça é de ouro. Pastor Heber está demonstrando isso direitinho agora. E isso é a Babilônia, o primeiro grande império. Depois o peito e os braços de prata. E isso é o segundo império que veio depois do Império Babilônico, Medo-Persa. Depois vem o ventre e as coxas de cobre. Esse é o terceiro império que veio depois do Império Medo-Persa. Aí depois as pernas de ferro. Este aí é o quarto grande império, que é o Império de Roma, que veio depois do da Grécia. Aí depois vem os 10 reinos, ou seja, os pés de ferro e de barro, que é justamente os 10 que seguem o anticristo. Tudo isso aqui, irmãos, é absolutamente real. Tudo isso aqui é absolutamente verdadeiro e ocorreu no tempo e no espaço. E esses 10 reinos estão sendo preparados nesse momento para o reinado do anticristo. Aí o final de Daniel vem com essa outra imagem que agora pastor Heber está lhe mostrando. Dessa pedra que desce do céu e que quebra tudo. E que depois de quebrar tudo, simplesmente se torna, olha essa terceira imagem aqui, se torna simplesmente uma grande montanha. Esta pedra que vem e quebra absolutamente tudo é uma representação de Cristo. E essa montanha que você vê aí, meu amado irmão, é o reino milenar. Então quer dizer que se eu não acredito que haverá realmente um reino milenar, aí como é que fica? Aí que fato interessante, né? Se eu não acredito que existe um reino milenar, aí é óbvio que o resto do capítulo é sucessão de reinos e que coisa fantástica. Aí quando chega na vez de Cristo, aí não pode ser um reino terreno, tem que ser um reino espiritual, não tem nada aqui na terra. Meu amado irmão, assim como a Babilônia foi um reino verdadeiro e terreno, o Medo-Persa verdadeiro e terreno, a Grécia verdadeiro e terreno, Roma verdadeiro e terreno, os reinos divididos e os 10 que seguirão o anticristo, verdadeiro e terreno, a pedra que vai destruir tudo isso, que é uma representação de Cristo e que depois se transforma numa montanha, aí não é verdadeiro e terreno. Me poupe. O meu Senhor está vindo. E o meu Senhor vai descer e arrebentar tudo isso aqui como uma grande pedra que desce do céu e arrebenta tudo isso e vai estabelecer o seu reino. Vai estabelecer o seu reino. Ele é literal. Abra comigo. Zacarias 14:9. Aí se diz que ele será rei de toda a terra. Rei de toda a terra. Veja o texto comigo. Olha que coisa fantástica, meu amado irmão. Se diz exatamente tudo que nós estudamos ali na segunda fase da grande tribulação. Se diz de forma clara, olha o texto. Eu ajuntarei, versículo 2, as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade vai ser tomada, as casas saqueadas, as mulheres forçadas, ou seja, estupradas. E metade da cidade ainda sai para o cativeiro. E nós vimos que o cativeiro é lá em Edom. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Ainda se diz de forma clara, versículo 4, e naquele dia os seus pés vão estar sobre o monte das oliveiras, de fronte de Jerusalém, o monte será fendido pelo meio, para o oriente e o ocidente.
Aí a gente simplesmente vai lendo e vê a precisão dos fatos e a seriedade do que está dito aqui e a realidade do que vai acontecer. Olha o versículo 5: e fugirei pelos vales, pelos montes, até chegar a Zel, e fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Ou seja, aqui não é descrição espiritual, não. Aqui é descrição verdadeira. Como teve o terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, vocês vão fugir da mesma forma como fugiram no dia do terremoto. E olha o versículo 6, naquele dia não haverá preciosa luz, mas somente escuridão. Será um dia conhecido do Senhor. Agora, olhe que interessante. Versículo 8. Aí você vem interpretando literalmente, sabendo que o que está dito aqui é realidade do que está acontecendo na terra. Aí vem o 8 e diz: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Águas vivas. Metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Por que vai sair águas vivas? Porque Jesus desce e limpa a cidade. Aí ó o versículo 9. E o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Ou seja, não haverá outro Senhor. Aqui está falando do reino milenar de Cristo. Ele vem, ele vai pisar sobre a terra e ele vai arrebentar seus inimigos no Armagedon. E terminando o Armagedon, ele vem para implantar seu reino terreno. Isso não é espiritual, o milênio não é espiritual. O milênio é tão real quanto tudo que está descrito aqui em cima. Tudo que está descrito aqui em cima. Mudar a interpretação aqui embaixo para dizer que aqui em Zacarias 14, 9, simplesmente é um reino espiritual, é negar toda uma interpretação simples que vem desde o início. É lógico que o meu Senhor vai descer conosco depois do Armagedon para fixar aqui o seu reino sobre a terra. Seu reino sobre a terra. Agora veja comigo Isaías, exatamente o grande profeta Isaías, capítulo 2. Abra comigo, olha o que diz, ó. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, repreenderá muitos povos. Esses se converterão às suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Você sabe quando vai acontecer essa profecia? Exatamente no reino milenar de Cristo. Porque os povos virão à casa do Senhor, virão a Jerusalém para aprender dos seus caminhos, porque de Sião sai toda a palavra do Senhor. E de lá o Senhor se senta no seu trono e julga as nações. E é um período de extrema paz, não há, os povos trocarão suas espadas por enxadões e lanças. Isso aqui só é possível depois que não existir anticristo na face da terra, que não existir o falso profeta, que Satanás for preso. Isso aqui ocorre exatamente
exatamente no momento em que o Senhor estiver em nosso meio. E aqui, venhamos e convenhamos, isso aqui não é espiritual, isso aqui é muito físico também. Me desculpe quando eu disse isso não é espiritual. É lógico que tem um lado espiritual aqui, mas não é só espiritual, é físico. O pessoal vem a Jerusalém, as nações vêm atrás de Cristo, há um período de paz enorme. Isso aqui é no mundo. Não me venha dizer que o milênio é meramente espiritual. A palavra do meu Deus diz que o meu Cristo vem e fixará seu reino aqui e será reino de paz, de justiça, e os povos virão até ele. Olha que fantástico. Agora, Zacarias é fantástico. Você já leu o livro de Zacarias? Ele é extraordinário. Incrível como Deus usa Zacarias para provar que muitas verdades futuras seriam exatamente visíveis e físicas e humanas e territoriais, como aqui ele descreve. Gente, ó que Deus fantástico. Olha Zacarias capítulo 9, versículo 9 e versículo 10. Meu Pai eterno, é extraordinário. Zacarias 9, 9 e 10. Ó que Deus é o nosso Deus. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá sobre ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E isso aconteceu, não aconteceu? Não foi real? Jesus não esteve entre a gente? Não entrou em Jerusalém no domingo, que hoje se chama Domingo de Ramos, e todos gritavam, Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor? Não foi um fato histórico? Não aconteceu? Agora o versículo 10. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios. Isso aconteceu quando ele veio pela primeira vez? Aqui está falando já da segunda vinda dele, aonde ele vem não como Salvador, mas como poderoso juiz. E aí ele destrói carros, cavalos, arco de guerra e anuncia paz aos gentios. E olha que fantástico, e depois que ele destrói e se impõe, como tem que se impor, aí vem, e o seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o rio até as extremidades da terra. É óbvio que o 10 não está falando do Cristo na sua primeira vinda, mas do Cristo após a sua segunda vinda. E por que o 10 está aqui? O 10 está para dizer que ele se imporá como rei sobre toda a terra, destruindo todos os seus inimigos. E que isso será tão verdade quanto foi o 9. Isso será tão físico quanto foi o versículo 9. Isso será tão visível quanto foi o versículo 9. Isso será tão real quanto foi a primeira vinda. Isso aqui, o 10, reino dele que se estende de mar a mar. Oh, amados irmãos, é o reino milenar de Cristo. Então não me venha com brincadeira de dizer que o milênio é meramente um momento espiritual. Não. O meu Redentor vem. O meu Redentor descerá. Guerreará no Armagedon. Ele primeiro desce com seus pés ali em Jerusalém, já destrói parte do exército do anticristo. Aí ele desce para Bosra.
E em Bosra, que hoje é Petra, ele salva o resto do seu povo e pisa nos seus inimigos como quem está no lagar. E depois ele sobe lá no norte de Jerusalém, conosco, com as vestes manchadas de tanto sangue que ele pisou dos inimigos. E só com a sua boca, a palavra da sua boca, ele acaba com todos e ainda faz a grande estreia do Lago de Fogo e Enxofre com o anticristo e o falso profeta. Convida grandes aves para uma grande ceia com carne de reis soberanos que seguiram o anticristo. E depois ele estabelece o seu reino e amigo, de norte a sul, leste a oeste, de mar a mar, até as extremidades da terra, ele desce com seu reino. Zacarias 9 é fantástico, porque assim como Zacarias 9:9 foi real, físico e aqui na terra, Zacarias 9:10 é real e será físico aqui na terra. Ele descerá, estabelecerá seu reino. E nós seremos, junto com os irmãos que vieram da grande tribulação, reis e sacerdotes. Então não me venha com conversa. O meu Redentor estabelecerá um milênio. E o milênio é somente um momento, uma visão pálida do que será a vida eterna. Então, meu amado irmão, creia nisso. O milênio é tão real quanto foi a primeira vinda de Cristo. Não é um momento espiritual. E não começou ainda. Começará depois da grande tribulação. Oh, amados, Deus vos abençoe. Aguardemos então esse momento em que o Senhor reinará e nós reinaremos com Ele, porque você não pode se esquecer do que está literalmente em Apocalipse, capítulo 20. Eu não acredito, você já esqueceu o que está lá, nós vimos ontem. Não se esqueça, não se esqueça. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20. Olha que lindo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, os irmãos que vieram da grande tribulação, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, não receberam o sinal em suas testas e suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, irmãos, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Está falando de quem? De nós. Porque Cristo é a primícia, o primeiro da primeira ressurreição. Depois quem ressuscita? Ressuscitaremos nós se estivermos mortos no dia do arrebatamento da igreja. Se estivermos vivos, seremos transformados. Oh, meu amado irmão, nós ressuscitaremos ou seremos transformados, continuando a primeira ressurreição. E por fim ressuscitarão aqueles que morrerão durante a grande tribulação. E nós seremos reis e sacerdotes no milênio e depois na vida eterna. Creia, Ele está voltando. A paz, Senhor, um grande beijo. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, foi uma alegria estar com você. E muito obrigado ao Senhor Deus, que me dá o privilégio de compartilhar com você tamanha riqueza. Muito obrigado à minha pastora presidente pela confiança, pelo amor, pelo carinho à obra do Senhor. E muito obrigado a você. Fique comigo até o final do Apocalipse. Fique comigo, porque agora chegou o melhor. Agora chegou a vitória, e o gozo, e a graça eterna. Deus te abençoe. A paz do Senhor.